Olá, 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 meu nome é Jefferson Rocha, eu sou consultor da área de treinamento empresarial. Estou aqui para apresentar uma série de 20 DVDs sobre o tema Excelência Profissional. Neste primeiro bloco, nós apresentaremos 8 vídeos tratando de um único tema. E o tema é o seguinte: por que a maioria das pessoas querem mudanças, mas não querem mudar? Vamos iniciar falando da metodologia que a nossa empresa vem empregando em todos os nossos trabalhos, que ela é fundamentada numa ciência. A ciência chama-se andragogia. Alguém já ouviu falar sobre andragogia? A ciência que estuda como é que o adulto aprende. É uma ciência poderosa, é uma ciência muito interessante. Algumas pessoas conhecem muito a pedagogia. Pedagogia é a ciência que estuda como é que uma criança, um adolescente aprende. Mas na hora de falar de adultos, é preciso ter conhecimentos específicos. E dessa maneira que a nossa empresa vem se diferenciando. Agora, por que essa ciência especializada em aprendizagem de adultos, ela compara um ser humano adulto com esse grande bloco de gelo? Aliás, tem uma frase maravilhosa que diz o seguinte: existe a sua verdade, a minha verdade e a verdade verdadeira. Não existe ser humano feito só de bondade, que é essa parte maior do nosso gráfico, sem que haja defeito, que é a parte menor. Como jamais você encontrará uma pessoa feita só de defeito, a parte menor, sem que haja bondade, a parte maior. Todos nós somos dotados de defeito e bondade, para qualquer departamento que lá exista. E nós temos uma palestra muito rica, muito interessante, que nós costumamos dizer o seguinte: todas as áreas que não são venda deveriam começar com uma expressão em comum. Vamos colocar até aqui para que todos possam gravar. Essa expressão significa suporte às vendas, tracinho contabilidade. Suporte às vendas, tracinho faturamento. Suporte às vendas, tracinho recursos humanos. Suporte às vendas, tracinho marketing. Suporte às vendas, tracinho logística. Ou seja, toda área que não for venda deveria iniciar por essa expressão comum denominada suporte às vendas. Será que após presenciar a aceleração desse grande número de erros diários, essas falhas, esses descuidos, esse cenário bem negativo, não irá pulsar novamente nesses seres humanos os seus instintos mais primitivos? Instinto de sobrevivência, o seu instinto do eu? Será que o seu pensamento não ficará cada vez mais verticalizado e quem pensa raso fica ainda mais sujeito a erros, descuidos e falhas? Como é que cada um de vocês costuma tomar decisões em suas vidas, tanto dentro do trabalho como fora do trabalho? Após aparecer uma grande dificuldade representada aqui pelo abismo de 2 metros de distância, como é que vocês costumam agir neste momento? Outro dia uma pessoa me disse: Jefferson, eu guardei bem o que vocês disseram lá no vídeo número 2, eu vou buscar então um caminho novo, um caminho diferente. Infelizmente, neste momento, não há tempo hábil para tentar percorrer por aqui ou percorrer por ali alguma alternativa. E esse senhor, que era um expert no assunto, chamado para várias conferências, congressos, seminários, nesta caminhada desta manhã, ele de repente avista um besouro. Apaixonado como ele sempre foi, ele se agacha, coloca na palma de sua mão, cutuca, mexe, 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 faz andar e ele se surpreende. Este besouro poderia destruir tudo o que ele havia dito e escrito durante uma vida inteira. Porque a vida inteira ele defendeu a ideia de que, como única verdade, os besouros são sempre desse jeito. Exemplo: esse besouro não tinha 5 centímetros, ele tinha 10. Era um besourão.
Esse besouro, ele não andava para frente, andava para o lado como caranguejo, e não era nenhum problema físico. Esse único besouro poderia destruir tudo o que ele havia dito e escrito. Neste momento, olha para um lado, olha para o outro, vê se realmente não vem vindo ninguém, levanta bem a sua perna naquele local, mira bem na direção do besouro e esmaga o besouro. Se algum dia cair em algum teste, alguma prova, a pergunta: como é que se motivam profissionais da área de, não importa qual seja a área? Eu quero muito que vocês guardem o tema de hoje e vocês respondam: suprindo necessidades. Este é o grande segredo da motivação. Atender de forma diferente às diferentes necessidades. E será que isso é fácil? Será que existe algum mecanismo? Hoje em dia, o indivíduo moderno, na maioria das vezes, não estou generalizando, dizendo que em todas, ele não enxerga sequer a própria necessidade. Como esperar que ele enxergará a necessidade de um cliente? Há uma diferença enorme entre acreditar e torcida. E muitas pessoas confundem isso e não entendem a diferença entre acreditar e torcida. Tem muita gente que de repente torce no seu dia a dia para que as coisas deem certo, mas ainda não repararam que torcida é apenas uma máscara para encobrir, para não deixar você perceber que no fundo, você não acredita.